Bom, boa noite a todos. Estão vindo bem, hein? E sem estralo, né? Olha. Então, boa noite mais uma vez. Nós, aqui do Grupo Recomeço, vamos dar continuidade a esse livrinho aqui, O Médico Jesus, que está chegando lá no finalzinho já, né? E hoje nós vamos falar sobre os profissionais da saúde. São profissionais que, olha, a gente precisa tirar o chapéu. Principalmente, os médicos são muito importantes, não tem dúvida, mas os enfermeiros, esses merecem, porque eles, às vezes, sabem até mais do que o próprio médico, né? Eles que cuidam, tratam, e não tem mau tempo com eles, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Vamos ver lá o que o nosso irmão aqui vai dizer sobre isso. Então, aos profissionais da saúde. Os médicos devem ir a santuários como o de Lourdes, onde vão os doentes incuráveis, para entenderem o valor da esperança e da oração. De que serve nossa formação médica num santuário, onde vão todos os doentes incuráveis? Né? Aí é uma pergunta que o Dr. Bernie Siegel fez aqui. Bem, você começa a perceber que o que tem valor é a sua presença. Então vamos entender um pouquinho sobre isso. Você é um tarefeiro de Deus junto àqueles que passam pelas dificuldades no campo da saúde. Saiba que a sua postura junto aos enfermos é tão ou mais importante que toda a parafernália de que hoje a medicina dispõe para o tratamento das doenças. É uma verdade, né? Assim, porque a gente vem, assim, a questão do médico, ele é científico, né? A parte médica não é ciência, mas foi como ele disse aqui, né? Os médicos, eles precisam também ter um pouco de fé, conhecer um pouco mais a relação com o paciente, fazer que a autoestima desse paciente, né, se eleve, porque aí a gente começa a dar valor para algo que está muito próximo, que é algo que é dentro de nós, que é a nossa fé. E se nós formos simplesmente ciência, né, talvez, tudo bem, a gente com certeza, para as várias doenças, vários problemas que a gente tem na Terra, vão ser curados. Mas tem outros que necessitam da nossa fé, do nosso eu interior, para nós alcançarmos a nossa excelência. Então, esses profissionais, eles precisam ter um pouco mais, assim, eu acredito que eles teriam que ser um pouco mais, assim, ter mais Deus, né? Ter mais fé no trabalho deles, né? Eu já contei alguns casos aqui, né, de médicos que não acreditavam e depois de um período que se envolveu com a espiritualidade e tal, hoje ele, do lado dele fica um médium, né, ajudando na cirurgia, que é material. Mas ele aprendeu que tem algo acima dele que tem também muito poder. Quando o médico tem os olhos da esperança, o tratamento ganha um forte aliado, pois se desperta a fé do paciente, sem a qual a cura é quase impossível. É isso aí, porque se eu chego num consultório cabisbaixo, desacreditando de tudo e de todos, aí eu me deparo com um profissional que fala, olha, meu amigo, você também, né? E não dá uma palavra diferenciada, mesmo que ele tenha cura, todo aquele processo negativo vai influenciar muito na recuperação. A gente conhece tanta gente, né, que tem dificuldades, tem problemas sérios e pela fé alcança os objetivos que precisam. Outros, infelizmente, precisam daquele remédio amargo. Cada um tem o seu peso ali. Mas tem outros que realmente, se alguém chega, principalmente um profissional da medicina, e elevar, dar um up, né, dar aquela
fazer algo que seja diferenciado para o seu paciente, eu tenho certeza que muita coisa vai mudar ali, né? Eu não sei se eu vou falar ou não, mas eu acho que hoje falta um pouco mais de humanidade em todos, né? E os médicos, eles fazem ali um juramento, eles têm todo um processo, são dignos realmente, porque eles estão, porque tratar de pessoas não é fácil, a gente sabe disso. Tem um valor imenso, mas eu acho que a religião, o Deus, né, que muitas vezes não acreditam, deveriam estar um pouco mais presentes junto a eles, no processo de tratamento, né? Me perdoe se eu tiver algum profissional assim, né? Me perdoe mas é um sentimento, né, que a gente vem hoje se deparando. Eu não sei, antigamente parece que os médicos eram mais atenciosos, não sei, é um feeling meu, não sei. O médico não pode esquecer que, por detrás de alguém com dificuldades orgânicas, existe uma alma gemendo de dor. É a parte espiritual, né? Então, o médico, ele não pode esquecer que tem por detrás disso algo muito mais importante que somente o corpo físico. Tem ali uma consciência, tem uma alma, que ela também emana, dependendo das condições que ela está ali naquele momento, ela pode emanar nós mesmos, né? Emanar bons fluidos ou maus fluidos para nós mesmos. E hoje a palestra que nós vamos ter é do bem e o mal, né? Do bem e o mal. Então vem a calhar também essa questão, porque isso faz parte de um processo, imagina assim, né? De que um dia nós vamos alcançar essa dificuldade. Acho que com o amadurecimento, nós vamos alcançar essa excelência, de que não haverá necessidade mais de ninguém passar por uma cirurgia, de fazer né, porque é muito agressivo, né, uma operação, uma cirurgia. E hoje a gente já percebe que isso está cada vez mais amenizando, né, a laparoscopia, com vídeos, né? Hoje a ciência está nesse ponto muito adiantado. E a gente já vi alguns comentários que futuramente o laser, ele não vai precisar, né, a pessoa não vai precisar ter nenhum tipo de processo que seja muito traumático devido a algumas cirurgias. Mas eu coloco aí, né, a fé do médico, a vontade dele de curar, para que ele possa também elevar aquele que está cabisbaixo diante dele. Quando a gente está doente, nossa condição dá uma queda, né? A gente já se deprime automaticamente. Faz parte, não é que faz parte, ainda da nossa condição. Quando a gente adoece, a gente cai com tudo, né? Eu acho que as mulheres são muito mais fortes do que nós. Elas sempre estão ali agindo, a doença, para batê-la, é duro. E nós homens, né, qualquer dorzinha, mas Então, as mulheres, você vê que elas são muito mais fortes nesse sentido. Elas conseguem absorver um problema com mais, né? Quantas mulheres que a gente conhece que estão ali com um problema doentio, estão ali, ó, trabalhando, estão correndo, estão fazendo, né? Não estão nem aí para a doença. Aí e essas pessoas se curam. Elas, né, deixam passar isso aí. Mas é a fé. É a fé que cada um tem que ter para amenizar as nossas dores. Olha, ele vai falar, ó, não basta apenas tratar o corpo quando a alma é que está doente. Olha que isso aqui é importante. Não basta apenas tratar o corpo físico. Tem que tratar o espírito. Gente, a alma, né, ela acopla no nosso corpo físico através do perispírito, né? E as emanações do espírito, da alma, ela joga para o perispírito, que ele está ligado em todo o centro nervoso do nosso corpo físico.
Se a emanação que vem do espírito é ruim, ele joga para o perispírito, que por sua vez joga para o corpo físico. E é aí que realmente a gente adoece. Por quê? A nossa consciência, o nosso ser, vamos dizer assim, de você, da forma como você aceita ou não as coisas, os problemas, né, que a gente está passando, e se nós só absorvermos e não conseguirmos, né, tirar isso da gente, a gente fica com o nosso corpo totalmente desprotegido, né? Então, é importante, a gente vem falando, esse livro é um dos que mais ouço falar nisso, né, esse Médico Jesus aqui, como ele trabalha com isso, como ele trabalha com o nosso eu, com a nossa consciência, com o nosso espírito, com a nossa alma, né? Porque se a gente consegue tratar o espírito que não está legal, ele não vai transmitir coisas ruins para o nosso corpo físico. Eu sei que às vezes essa é dura, a gente fala, pô, mas como é que eu consigo isso? A gente já tem um monte de coisa, né? Até a meditação, a oração, uma religião é importantíssimo para a gente. Não precisa ser espírita. Nós espíritas talvez tenhamos mais conhecimento do que é transparente, o que é oculto, porque a gente estuda, né, a vida após a morte. Então a gente tem aí um pouco mais, aceita, melhor dizendo, o que muitos não conseguem enxergar no que é no invisível. E o invisível trabalha muito com o nosso corpo, com a parte material. Afeta diretamente todas as questões que a gente vivencia, né? E nós temos que ter fé no que? No invisível. A gente não tem fé em Deus? Ele não é visível, ele está dentro de nós, está em tudo. Jesus, a gente tem fé nele? Nós não vimos ele pessoalmente, mas a história nos deu, há 2000 anos, é um ser que esteve aqui conosco e nos mostrou muita coisa. Mas ele perdura, por mais desses 2000 anos, perdura as lições dele. Então, isso bateu fundo lá no nosso coração. E ele sempre falava que o reino dele não era aqui, era outro reino, que ninguém podia enxergar, nós que estávamos encarnados. Então, ele tentava despertar em nós algo que ainda éramos muito materialistas. E ele, com certeza, depois do advento, né, quando aconteceu o advento de Allan Kardec, em 1860, 61, 62, há inclusive, diz que algumas pessoas confirmam, e isso está inclusive no Evangelho, que um dos espíritos de verdade, ou espírito de verdade, era Jesus. Isso, se nós pegarmos ali o Cristo Consolador, que está, não lembro o capítulo agora, ele coloca as palavras que Jesus, como espírito de verdade, ele coloca ele mesmo, como ele dizendo as palavras que ele dizia na Bíblia e no Evangelho. Então, o espírito de verdade, ele e mais outros, provavelmente, que ajudaram, né, a fazer esse trabalho da codificação, o trabalho de mostrar para nós que de nós acreditarmos no além-túmulo, nós acreditarmos no invisível e deixarmos de dizer que algumas das pessoas eram feiticeiros, eram bruxos, enfim, todos aqueles nomes que nos deram porque estávamos estudando, estávamos mais próximos, vendo o que muitos dos olhos humanos não poderiam enxergar. Então a nossa fé, ela depende muito do nosso íntimo. E esse íntimo que nós temos que trabalhar, de dar forças, né, para trabalhar. E esse eu, que muitas vezes a gente não consegue, um profissional da saúde poderia e pode fazer isso conosco, como ele está dizendo aqui. Se eu vou ao médico e ele acrescenta, né, a uma consulta algo de fé da parte espiritual, nossa, eu acho que faria muita diferença para nós. Eu acho. Acho não. Eu tenho certeza, tá? Eu tenho certeza. Mas talvez ainda isso leve um pouco mais
para que haja essa consciência na parte médica. Muitos, eu entendo que já conseguiram chegar a esse ponto, mas há outros ainda são muito matéria, ciência, tem um coração, assim, os órgãos, então o funcionamento, só que o invisível está aqui lá, escondidinho, que é a nossa alma. Aqui vem aquilo que eu falei, ó. O enfermeiro também desempenha importante papel, pois passa a maior parte do tempo ao lado daquele que perdeu a saúde, muito mais do que o próprio médico. É uma verdade. Quem acaba te tratando no hospital, quando você está enfermeiro, é enfermeira, ele que te lava, ele que te limpa, ele que mexe lá no xixi, no cocô, te limpa, né, dos nossos problemas, esse sim é a filha da senhora, a enfermeira, se não me engano. Não, ela trabalha com dentista. Está com dentista, mas é outro também. Mas eu quero aqui abrir esse parênteses para os enfermeiros, né? Esses eu tiro o chapéu. Eu tiro o chapéu. Porque eles são dedicados. Nos piores momentos, são eles que estão do lado do paciente. Eles que, né? E infelizmente, quando a gente às vezes chega num momento difícil, a gente começa a xingar, né? Na nossa inconsciência xinga o enfermeiro. Ele quer me dar banho, ele quer que eu saia da cama, né? Não é? Eu vejo, às vezes, a gente numa certa idade, como a gente critica, às vezes, eu tive já pessoas na minha família que criticavam, né? O profissional querendo fazer o melhor, chamava aqueles nomes tudo dentro e gritava, né? Eu vi isso várias vezes. Não foi uma nem duas, em várias em hospitais, né? E eles, além de tudo isso, eles têm que ter o quê? Tolerância, paciência conosco, não é? Muita coragem de tratar uma pessoa. E quando nós ficamos, infelizmente, mais idosos, aí que o bicho pega. Aí a coisa. Se nós formos ali numa casa, né, de idosos, e lá temos os... Porque o médico na casa de idosos, ele passa meia hora, uma hora, faz ali tudo que tem que fazer e deixa tudo na mão da enfermeira. Gente, eu já tive, né, assim, idosos que perdem a memória, né, com mal de Alzheimer e tal. Eu acho que tudo que a pessoa foi desde que nasceu em outras vidas, ressurge tudo naquele momento, porque xinga, fala coisas, né, faz tudo, gente. A gente vira um bicho, infelizmente. E quem tem que tomar conta de nós são esses profissionais, que tem que ter paciência, tolerância e tudo mais. Olha, é assim, eles mereciam ter né, precisa gostar muito. Quando eu vejo assim, não, o que você quer ser enfermeiro? Eu gosto. Mas eu acho que é interessante. Quando você pega uma pessoa e fala, eu quero ser enfermeiro, aquilo vem de dentro. Não é, ele sabe que ele não vai ganhar grandes fortunas. Ele não sabe que vai ser ele quer se dedicar a uma pessoa que está ali. Eu sei, não é verdade isso, gente, né? Então, a enfermeira, o enfermeiro, eles, quando se predispõem a fazer esse tipo de trabalho, gente, é por amor. Não vejo outra forma de é amor sim. Eu poderia trabalhar na secretaria, poderia fazer um monte de coisa. Mas se predispor a cuidar de outra pessoa numa forma difícil, que é quando a gente está doente, tira o chapéu. Né? Como aquele programa lá. Seja você um enviado de Deus ao lado dos doentes, aqui está. Juntamente com os remédios e injeções, aplique doses de simpatia, alegria e otimismo, pois muitas vezes é disso que os pacientes precisam. E eles fazem isso. Os enfermeiros. Né? Enfermeiros, os dois sentidos, homem e mulher. Né? Para dizer que eu estou fora do foco aqui. Mas que não tem jeito. Então, eles, assim, pode ter, eles saem de casa, às vezes, com um monte de problemas. São pessoas normais, às vezes, com muito mais dificuldades, até financeiras. Tem que pegar um ônibus cheio, passar por perrengues ali diversos. E ele já sabe que quando vai chegar num determinado ponto do trabalho dele, ele vai ter que enfrentar ali de tudo.
E ainda tem que ter o quê? O grau de otimismo, de simpatia, de amor para aquele que está ali, né? E os médicos, por sua vez, passem ali, né, na enfermaria, às vezes, e aprendem um pouquinho lá. Não esqueçamos a lição de Jesus quando afirmou que não eram as pessoas saudáveis que precisavam de médico, mas os doentes. Os saudáveis, né? Quem precisa de médico são os doentes. Portanto, os profissionais da saúde precisam primeiramente gostar dos doentes. É o que eu falei aqui. Eles precisam gostar disso. Tratá-los de melhor forma possível, como se fosse um familiar querido que estivesse enfermo sob seus cuidados. Façam sempre a seguinte indagação: se o enfermeiro de quem devo cuidar fosse uma pessoa querida do meu coração, como eu trataria? Se fosse eu, como é que eu trataria uma pessoa do meu carinho? Seria da melhor forma possível. E é isso que eles precisam, e é isso que deveria estar acontecendo. E façam o melhor, porque aquele que diante de Deus é também um irmão seu. Nós são irmãos, né? E se isso não funcionar, lembre-se de que um dia o médico e o enfermeiro também ficarão doentes. Eles vão ter os momentos dele e vão precisar de uma enfermeira que seja tolerante, de um médico que seja, né, tolerante, que aceite também ser ajudado. Enfim, é algo que a gente precisa, né? Assim, esse tema, ele é aos profissionais de saúde. Mas sempre tem algo que nos cala sempre. Fazer o que eu vou fazer para alguém, eu tenho que me colocar no lugar dele, né? Colocando ali na posição dele. Tratar alguém como se fosse alguém da minha família. Quem que ensinou isso para a gente? Não foi Jesus? Amar-vos uns aos outros, né? Faça a alguém aquilo que você gostasse que fizesse a você, né? Então, é isso, né, que a gente gostaria que esses profissionais, né? Eu estou aqui falando de uma forma geral, né? Não estou apontando esse e aquele, mas que tenha um pouco mais de Deus, que tenha um pouco mais dessa religião, que ele transforme a medicina, que é importantíssima para nós, os estudos dos quais ele teve que fazer 10, 15 anos, né? Que ele coloque uma pitadinha também lá e de que ele possa entender que há muitas coisas além da matéria, há uma alma que ali está trabalhando, está junto com aquele corpo. Somos nós. Que assim seja. Bom, então vamos lá, pessoal. Já estamos chegando perto do nosso horário. Então, mais uma vez, boa noite. Aqueles que aqui chegaram depois, sejam todos bem-vindos. A nossa casa, Recomeço, aqui em São Bernardo do Campo. Hoje é dia 18/3. Olha, até decorei já hoje. 18/3. E estamos, né, numa casa, hoje, às segundas-feiras, onde nós fazemos os tratamentos de cura da parte médica, e às quartas-feiras da parte espiritual, a parte, né, que a gente trata mais a parte psicológica, né, dos trabalhos de quarta-feira. Mas que, tanto hoje como na quarta, todos nós temos algo em comum, que é o nosso crescer, é o nosso desenvolvimento. Uma palestra, ela acrescenta, às vezes, muito mais que um próprio tratamento, porque mexe com nossa moral, com a nossa reforma íntima. E assim, vamos lá, nos posicionando, né, fechando os nossos olhos, relaxando bem o nosso corpo físico, cruzando os braços, as pernas, sendo bem receptivos para esses irmãos de luz que estão aqui conosco já desde os primeiros momentos desse dia, preparando todo o nosso envolvimento, preparando cada detalhe de cada um de nós. E é o momento que a gente entra
né, e se coloca em espírito com eles de forma carinhosa, de agradecimento pela oportunidade de nós aqui estarmos mais uma vez em nome de nosso Mestre, em nome do Pai, para que possamos alcançar os nossos objetivos de forma coesa, de forma sadia, de forma que nossa moral se transforme, que a nossa fé se dilate e no nosso ser em comum. Então, esse colóquio que a gente faz com nossos superiores é de carinho e de agradecimento, e é um momento onde a gente realmente se liga com o Pai através desses mensageiros. E esse momento é tão oportuno, né, para todos nós, porque nós temos condições de falar com o Pai, dizendo: Senhor, obrigado, né? Obrigado por esse dia, obrigado por eu estar aqui, muito obrigado pelo meu trabalho, por tudo que eu tive durante este período, que é essa manhã, à tarde, à noite. E eu gostaria, nesse instante, de pedir pela minha cura, pedir pelo meu fortalecimento do meu corpo físico, para que aqueles males que eu trago na minha alma possam ser tratados. Eu queria pedir também, como ainda estou aqui neste planeta, e é ainda um planeta que eu preciso da matéria, também eu preciso de um bom emprego, eu preciso, né, ter aquele recurso necessário para que eu possa também obter todas as necessidades humanas, físicas necessárias. Aqueles que estão em estudo, né, que eu possa, nas minhas aulas, aprender o melhor possível para que eu possa ter o meu melhor desempenho nas minhas funções futuras, alcançar os meus objetivos. E nós também podemos vibrar e agradecer a Deus por também olhar por aqueles que não puderam estar presentes esta noite. Aqueles que ficaram em casa, né, estão ali ainda, ou estão indo para a faculdade, para a escola, estão ainda trabalhando, que o nosso amor, a nossa vibração positiva possa chegar até esses que estão nesse instante distantes. E que esse sentimento que aqui estamos colocando aproxime, né, alcance cada coraçãozinho desses irmãos. E é um momento oportuno também para nós vibrarmos pelo nosso bairro, para que ali possa haver segurança, paz, harmonia entre nós vizinhos, vibrar pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso Brasil e pelo nosso planeta, onde com certeza precisamos aprender a nos tratar melhores uns aos outros, respeitar uns aos outros, e que esses sentimentos possam alcançar todos esses lugares do qual alcançamos em coração. E desse jeito, nós nos acolhemos, nos colocamos diante de Jesus em joelhos para dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Que assim seja. Então vamos para a nossa tarefa, né? A nossa palestra, melhor dizendo, que o nosso irmão Hélio vai nos presentear esta noite, e que este evangelho que vamos ter possa, né, nos afetar bem lá dentro dos nossos corações, mexer com nossa moral, a nossa reforma íntima. Uma boa noite para todos. Boa noite, gente. Boa noite. É tão bom ficar ali do lado ouvindo, né? E a gente vai vendo que, por acaso, eu venho passear aqui no Recomeço. Eu venho ver amigos que há tempo eu não vejo, há um mês. Porque o Aidar, claro que sem querer, ele vai na minha palestra.
Mas é sempre assim, não é só no recomeço, tá? Todo lugar que a gente vai é assim. Nós estivemos em Uberaba esse final de semana e fomos convidados a fazer a palestra. Eu comecei a dar risada, porque o cantor estava lá, uma música maravilhosa, e eu comecei a sorrir. Eu falei, pô, brincadeira, né? A música, a letra que ele colocou é minha palestra. E hoje, o Evangelho de Jesus nos traz um tema tão antigo, igual a nós. Igual a nós, porque nós achamos que temos 20 anos, 50 anos, 80 anos, nesse corpo. Mas já encarnamos tantas vezes, nós somos tão antigos, porque nós não praticamos o que o Evangelho nos pede. E o tema da noite é o bem e o mal. Quem aqui só pratica bem? Eu ainda não consigo. Infelizmente. Por mais que a gente se burile, se vigie, mas às vezes a gente pensa mal. Pronto, já praticou o mal, né? Eu não faço mal para ninguém, mas eu penso. E pensamento, ele toma forma e atinge o outro mais do que a gente pensa. O bem é um progresso do espírito humano, porque tem pessoas que aos nossos olhos conseguem fazer mais bem do que outra, porque esse espírito que está hoje como nesse corpo já progrediu um pouco mais que o outro. Então o progresso do espírito que nos faz praticar mais o bem ou o mal é uma conquista do espírito. O bem e o mal, ele é relativo ao grau de evolução de cada um de nós. De cada um de nós que estamos aqui no recomeço, cada um de nós que estamos no bairro, no município, no mundo todo. E a gente acha que não. Muitas vezes a gente deixa de fazer o bem. Tem oportunidade de fazer, mas deixa. Isso já é um mal. Eu não fiz mal, só deixei de fazer o bem. É um mal. E quanto mais a nossa consciência se amplia, a gente vai vendo que para se fazer o bem, sempre, é muito difícil. Mas não é impossível. Por isso nós devemos sempre nos vigiar. Porque Deus não criou o bem e o mal. Ele criou o bem. O mal é uma imperfeição de nós, seres humanos. Né? Deus e o homem do garfinho, para não falar o nome correto, são duas inteligências supremas. Uma voltada para o bem, que consegue ser bem o tempo todo, e outra, uma inteligência tão grande quanto a de Deus, voltada para o mal. Então, o mal é uma ausência do bem, é uma criação do homem. Jesus não ensinou e não pediu a nenhum de nós que fizéssemos mal. Então, a procedência do mal é uma criação do homem. Nós temos muito mais influências espirituais do que a gente possa pensar. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta: os espíritos nos influenciam? E a resposta é: muito mais do que você imagina. Mas também não dá para a gente, que todos que estão aqui já têm um certo conhecimento. Eu venho 1, 2 vezes por mês à casa, há algum tempo, e algumas claro que eu não sei o nome, não sei nem o meu nome direito, né? As fisionomias não são estranhas, então a gente já tem algum conhecimento.
Ah, mas muitas vezes eu venho à casa espírita e na palestra eu durmo. Existem vários motivos por que a gente adormece na palestra. Tá? O primeiro é cansado. Muitas vezes a gente está cansado mesmo e dormimos. Outras, eu, Hélio, corpo físico, não tenho muito como entender aquela palestra. Então vem aquele sono, eu sou adormecido, porém o espírito que está habitando nesse corpo que está como Hélio hoje, ele absorve tudo. Se a gente dorme, não sei se acontece com vocês, comigo aconteceu muito, graças a Deus não acontece mais. Mas acabava a palestra, se alguém me perguntasse, eu sabia o tema, eu sabia o que foi dito. Uai, por que se eu dormi? E isso acontece com a gente, né? O mal, por mais que a gente ache impossível, ele está sempre a serviço do bem. Porque muitas vezes, quando eventualmente eu desejo mal para o outro, eu penso mal do outro, ou eu faço efetivamente mal para o outro, alguém me cobra. E não é Deus. Deus é tão bom, tão inteligente, que ele, eu sempre digo que ele não nos perdoa nunca, porque ele não nos julga. Mas ele nos deu um negocinho chamado consciência. E ela vai despertando. Aí eu faço um mal para alguém e na hora de dormir eu não consigo dormir. Por quê? É Deus que está me cobrando do mal que eu fiz? Ou do bem que eu deixei de fazer? Não. É a minha consciência. É um atributo que ele me deu e que pesa por demais da conta na gente. E a gente muitas vezes não tem essa ideia. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem que diz que o escândalo, ele é necessário que venha, mas ai daquele por quem venha o escândalo. O escândalo é o mal, mas ele é necessário, muitas vezes, para a gente poder se melhorar. Pegamos o Hélio há 30 anos atrás, se alguém acontecesse alguma coisa de mal com alguém, era problema dele, não era meu. Me arrependo? Não. Eu era assim. Era feliz dentro do possível. Hoje eu não sei como eu conseguia ser assim, mas era. Sempre fui. Vocês, a maioria de vocês sabe que eu sempre fui ateu. Hoje sou espírita convicto. Não porque eu estou direto em Uberaba. Não porque eu convivi com o Chico durante 5 anos. O Chico não conseguiu fazer com que eu me tornasse um espírita. Foi um convencimento meu para mim mesmo. Através de qual a melhor religião que tem? Aquela que me torna um ser humano melhor. Estou no Espiritismo há X anos, né? No meu caso há quase 30 anos, e o Espiritismo não tem conseguido fazer isso comigo. Eu não estou me tornando um ser melhor, ou estou no catolicismo, não importa, eu estou evangélico, mas não estou conseguindo me tornar um ser melhor. Não é a religião que está errada, gente. Sou eu que não consigo vir, ouvir a palestra e aplicar em mim. Eu quero aplicar nela. Aí a porca torce o rabo. Não dá certo, não. Aí eu não me melhoro. Então o escândalo tem que vir. O mal vem. Mas ai daquele em que traz o mal. Porque nós somos excelentes semeadores. Nós somos filhos de Deus. E Jesus é o melhor jardineiro que existe. Ele não perdeu tempo em plantar seres na terra ruins. Ele plantou, Deus os plantou todos iguais. Simples e ignorantes rumo à angelitude. Nós encarnamos tanto porque nós nos perdemos. A gente é esperto demais da conta, né?
Aí a gente sabe que para chegar lá na porta existe um caminho. Ah, mas se eu for pelo corredor aqui, ele é mais estreito, né? Eu sou folgado, gordo. Ah, eu vou pelo caminho mais largo. Eu vou pegar o atalho. É isso que a gente faz nas nossas encarnações. A gente pega o atalho e não tem saída. Toca que a gente tem que voltar e começar tudo de novo, né? Então, a gente vê a natureza. Hoje de manhã, eu estava ouvindo um cantar de um pássaro, onde eu moro, diferente, que eu nunca ouvi. E eu tentava localizar esse pássaro para saber que pássaro que era. Bichinho desse tamanho. Mas cantava tanto, tanto. E aí a gente percebe como Deus é perfeito. Chega uma mãe, acredito eu que seja mãe, pomba rola, na mesma árvore, e vai no ninho, e olha que bênção que eu presenciei. E o ninho tinha 3 filhotes. Eu fiquei olhando, a princípio, como a mãe faz isso? Mas ela está certa. Ela foi empurrando um de cada vez fora do ninho. Alguns saíram mais fácil. Um só faltava se grudar ali na árvore para não sair. Saiu, quase cai, mas conseguiu. Isso é amor. Isso é desejar o bem para o outro. Chico Xavier nos trouxe em 43 o livro Nosso Lar, que é o bem. Nós podemos comparar o livro Nosso Lar com o outro, que eu vou falar daqui a pouco, também da obra mediúnica de Chico Xavier. Podemos comparar o Nosso Lar com o bem, que nos mostra o mundo espiritual. A gente fala que beleza que é o nosso lar, né? Está numa zona umbralina, igual à Terra. Um pouquinho mais sutil, mas é uma zona umbralina. E a gente fica pensando, nossa, quando eu morrer eu quero ir para o nosso lar, é o céu do espírita. Vamos não. A gente ainda não chegou nesse ponto de nosso espírito estar com uma evolução para chegar no nosso lar. Talvez a gente chegue aqui no Alvorada Nova, que passa aqui em cima, tá? A colônia Alvorada Nova vai até Santos. Talvez a gente consiga chegar aí. E no nosso lar, que Chico nos traz, é maravilhoso, mas a gente ainda precisa ir no banheiro, faz xixi, faz cocô, toma remédio, usa roupa, precisa se alimentar. Uai, que céu é esse? Mas é muito melhor que a Terra. E depois ele nos trouxe o livro Libertação, que não é esse aqui é Estudando o Livro Libertação. Para quem já leu o livro Libertação, esse livro fica muito mais fácil para o entendimento do livro, porque Libertação, as obras de Chico é um pouquinho difícil, né? Esse foi o segundo livro de Chico, através de André Luiz. E aí ele nos traz o oposto. Libertação é um mundo abaixo do nosso. Olha como Chico era perfeito. Nos mostra um mundo acima do nosso lar, tão bom, e nos mostra a libertação, um mundo abaixo do nosso. E aí a gente compara, quer ir para lá? Não. Mas eu já estive lá. Quando nós desencarnarmos, todos nós que estamos aqui, nós vamos para onde? Outro dia eu vi uma resposta, uma pergunta assim, foi lá em Uberaba, o cara falou assim, pro cemitério, uai. Eu vi, realmente, é verdade. O corpo vai para o cemitério. E oremos para que vá só o corpo. Porque muitas vezes não é só o corpo que vai, né? Mas a gente vai, na realidade, para onde a nossa consciência nos levar. Esse é nosso céu e o nosso inferno. Ele está dentro de nós, como Deus está dentro de mim. E muitas vezes eu vou a 20 centros espíritas, a 50 igrejas católicas, a um monte de igrejas evangélicas, um monte de templos religiosos procurando Deus. Mas eu esqueço de fazer uma introspecção e procurá-lo dentro de mim.
E é tão fácil a gente praticar o bem sempre. Só que a gente tem que se vigiar. Porque nós temos muitas influências, como o livro dos Espíritos nos diz. Porém, não dá mais para a gente colocar toda a culpa nos espíritos, gente. O espírito me influencia muito mais do que eu penso, muito mais do que eu possa crer. Porém, a oportunidade no corpo de carne é minha. E entre fazer o bem e fazer o mal, a diferença é tão pequena e nos traz tantas benécias que eu ainda, um ser pensante, se eu pensar um pouquinho mais, eu não pratico o mal. Mas ao sair daqui, se alguém me dá uma fechada no carro, em vez de pensar, poxa, ele está atrasado, de repente ele está indo para uma UTI visitar alguém, não. Eu despejo um caminhão de abobrinha em cima da pessoa. Não que a abobrinha seja ruim, né? Mas é isso que a gente faz. Manda aquela pessoa para um monte de lugar ruim. O que eu faço? Venho aqui no recomeço, recebo tudo e mais um pouco do que eu venho buscar, que a gente sempre recebe. Muito mais até do que a gente merece. Aí saio daqui quase volitando. Levo essa fechada, falo um monte de abobrinha, o que eu faço? Atraio um monte de amiguinhos que estão vibrando numa faixa muito inferior à minha. Aí dentro do carro eu começo a pensar, poxa, aquele cara me ofendeu hoje, aquele meu vizinho não gosta de mim, e eu gosto dele? Eu desejo só o bem para ele? Nós somos craques em sermos coitadinhos de nós mesmos. E isso é um problema tão sério que Chico falou uma vez sobre isso. Ele disse que nós temos a tendência de sermos coitadinhos de nós mesmos. E é a pior doença que tem. Porque quando eu encontro com o outro na rua, abraço, cumprimento, você está bem? Nossa, eu estou com esse problema. Daí eu vou falar que meu problema é maior. Gente, que disputa é essa que meu problema, a minha doença é sempre maior do que a do outro? Vá gostar de sofrer assim em outro lugar. Nós fomos criados simples e ignorantes rumo à angelitude para sermos felizes. Devemos aprender? Nós não temos que aprender. Mas nós devemos aprender para evoluir. Mas cabe a mim aprender. Se eu não aprender, eu vou voltar um dia. E está difícil de voltar, hein, gente? Aproveita essa encarnação, porque eu já disse aqui, meus avós, meu bisavó já tinham 20 filhos, meus avós 10, minha mãe 7, eu 2 e fiquei com 1. Um monte de gente que eu conheço que fizeram a opção por não ter filho. Aonde fica a minha chance de reencarnar? Muito distante. Isso é matematicamente falando. E pensar que a fila do outro lado é enorme. Tirando as reencarnações compulsórias, para a gente voltar para o planeta Terra, vai ficando cada vez mais difícil. Então, eu não conheço a pessoa que eu vou dar como exemplo, né? Eu tenho um problema com esse rapaz que está aqui à minha frente. Não tenho, não o conheço, nunca ouvi. Mas tem um problema. Falando no campo das hipóteses. Falando do cabo de resolver esse problema com ele essa vez, não. Vou deixar para a próxima encarnação. Só sabendo dessa dificuldade, matematicamente falando, de voltar, é melhor que eu tente me reaver com ele hoje. Porque ele não precisa nem desencarnar, nem eu. Você mora em São Bernardo? Eu também. Aí ele muda para o Rio Grande do Sul. Olha como já fica difícil. Não precisa nem desencarnar. Então, a gente deve aproveitar todas as oportunidades para praticar o bem. Deus nos criou para sermos bons.
E num mundo de provas e expiações, muita gente fala, mas nós estamos num planeta de regeneração. Não. Nós estamos num planeta de provas e expiações que entrou no círculo da regeneração. Enquanto esse planeta não fechar o círculo, ele não está regenerado. Ainda é provas e expiações. Se não é provas e expiações, que mundo é esse onde uma pessoa vai na farmácia e mata o outro para roubar a injeção, agora a moda, né? Injeção para não sei o quê. Que atira no outro por causa de R$1. Se isso não é um mundo de provas e expiações, se nós não estamos num umbral, o que é isso? E já foi bem pior. Nós já fomos bem pior. Eu já fui muito pior nessa encarnação. Eu nunca me importei com ninguém, até os 45 anos de idade. De lá para cá, a gente tem tentado se melhorar. Muita gente pergunta, você vai tanto para Uberaba por quê? Vou todo mês. É uma dívida moral, eu nunca vou pagar. Uma dívida que a gente tem com o banco é assim. Ela pode crescer quanto for, a gente tem uma oportunidade de quitar. Uma dívida moral, quando o outro me socorre no meu momento de dor muito grande e me dá o conhecimento, não é que eu não vá sofrer, mas sofrer sabendo o porquê você está sofrendo, entendendo o porquê, isso é uma dívida moral que eu tenho com o pessoal que trabalhava com o Chico Xavier. Então eu nunca vou pagar essa dívida para eles. Passaram-se quase 30 anos e eu não pago. Se eu viver 100 anos, que eu não vou viver na Terra, eu não pago essa dívida, porque é moral. Graças a Deus, hoje eu entendo que eu tenho uma dívida moral que é impagável. Porque eu consegui mudar, eu consegui me importar com o outro. Porque eu não sou esse corpo, essa massa que está aqui, nem vocês. Nós somos só energia. O Hélio é uma energia e vocês são outra energia. Quando eu desejo bem ou mal para essa energia que está olhando para mim, o bem ou o mal vai atingi-lo. Numa lei física de ação e reação, ele vai retornar para mim. Olha que bênção, só de desejar o bem para o outro, vai voltar bem para mim. Mas não é sendo hipócrita. Já que é assim, eu vou desejar bem para ele, mas não é bem assim que eu estou desejando. Eu posso enganar o outro, mas Deus eu não engano. Com Deus não tem barganha. Né? Por isso que eu falo assim, você acredita em promessa? Você faz promessa? Ótimo, vai lá e paga. Né? Porque com Deus, a promessa para mim, eu sempre fiz promessa, mesmo sendo ateu, minha família era católica, de fazer promessa. Quando a gente tem uma consciência um pouquinho maior, promessa é uma troca com Deus. Deus, eu preciso desse livro, você consegue para mim? Se eu conseguir, eu vou ficar ajoelhado ali rezando os 52 Pai Nosso. É uma troca, com Deus não tem troca. Ele me dá todas as condições para conseguir isso que eu quero. Mas o conseguir, o fazer, é comigo. Senão eu estou esperando um milagre. Milagre acontece, eu tenho que fazer a minha parte. Porque Deus está comigo o tempo todo. Jesus vive do meu lado. O problema é que eu, na maioria das vezes, me esqueço de Deus, esqueço de Jesus, só lembro deles a hora que o calo aperta. Graças a Deus não tenho calo. Mas que eu tropeço e caio, aí eu lembro, meu Deus, por que comigo? Você não olhou, por isso você tropeçou e caiu. Não adianta querer colocar a culpa em Deus, no meu mentor, no meu anjo da guarda. É eu fazer as coisas bem feito. Muitas vezes a gente nem faz as coisas, quanto mais bem feito.
E quando a gente tem a oportunidade, venho à casa espírita e de repente o Aidar estava aqui na frente, o Aidar convida a gente para participar mais ativamente da casa. Fazendo um trabalho, qualquer coisa, varrendo o chão, que é fácil, todo mundo pode. Quase ninguém quer, mas todo mundo pode. Colocando água no copinho, é um trabalho do bem. E aí a gente é quem dá desculpa, né? Arruma 1000 desculpas. Eu não posso. Varrer o chão, eu tenho problema de coluna. Colocar água no... são muito copinhos, eu não posso fazer esse movimento muitas vezes. Então a gente perde a oportunidade de praticar o bem. Eu só perdi uma oportunidade, vai ter outra, com certeza. Mas essa oportunidade não volta nunca mais. E quando eu perco a oportunidade de fazer o bem, eu estou praticando o mal. Porque ao desencarnar, muita gente... Quem tem medo de ir no cemitério à noite? Muita gente tem, né? E muita gente diz, eu não vou porque tem uma claridade lá, tem muito fantasma. Não é claridade não, não é fantasma não, aquilo é fogo fato. Muita gente que morre um pouquinho antes do tempo tem que queimar o fluido vital que sobrou. Então, não precisa ser médium, não precisa nada, as pessoas veem uma claridade saindo, morre de medo. Vai ter que queimar aquele fluido vital. Não tenha medo não. Esses espíritos podem nos influenciar muito. Já está no cemitério? Não, pode estar também. Mas de repente ele quer me matar. Ele não consegue pegar e me matar. Ele pode me intuir a que eu me mate, mas ele não vai me matar. Então não tenham medo. Quando a gente vá a algum lugar assim, faz uma prece sentida. Mas eu vou fazer o Pai Nosso e eu me perco. Eu começo o Pai Nosso 10 vezes e não termino, principalmente na hora de dormir, né? A gente deixa fazer o Pai Nosso, no último minuto ainda deita na cama. Claro que não vai fazer. Conversa com Deus. Mas eu vou falar o que para Deus? Ele sabe tudo da minha vida. Sabe tudo e um pouquinho mais. Coisas que ainda vão acontecer, ele já sabe. Mas quando eu converso com Deus, é fé. Porque acreditar que vocês estão aqui é muito fácil, eu estou vendo. Acreditar que Deus, que Jesus existe, é fé. Deus, para mim, pode ser a natureza. Para alguém pode ser, já foi um bezerro de ouro, né? Então, olha as diferenças, né? Então, acreditar que Deus existe é fé. Então, quando eu converso com Deus, eu estou assumindo que essa força maior existe. É uma benécia. Quando eu converso com alguém, eu tenho que pensar um pouquinho. Aí fica mais difícil eu dormir. Aí eu consigo terminar a minha oração para dormir. E eu vou falar o que para Deus? Ele sabe tudo de mim, sabe. Mas quando eu falo para Deus dos meus problemas, que Ele conhece tão bem, eu estou demonstrando a essa força maior a minha pequenez perante a Ele. Só tem vantagem conversar com Ele. E ainda não durmo. Completo todo o meu pensamento e aí eu durmo tranquilo. Não é isso que a gente faz? A gente dorme tranquilo. Muitos de nós vamos dormir e dormimos. E acordamos tranquilo. Uma ova. Pouca gente consegue fazer isso. Muitos de nós vamos dormir. Dormimos. No tranco. E acordamos que damos um pulo na cama e quase caímos da cama. O que é isso? A gente dormir e acordar assim. É exatamente isso que eu falei agora. Falar com Deus. É o preparo para que a gente possa dormir. Quando eu durmo, querendo ou não, acreditando ou não, o meu espírito vai alçar um voo. Quando eu não me preparo, nessa viagem astral, eu dou de cara com o meu algoz e ele me vê. E o que eu faço? E o espírito volta correndo para o corpo. É onde eu dou um pulo e acordo. Não vou lembrar, mas no susto a gente acorda assim. Quando eu me preparo, eu dou de cara com o meu algoz também. Não vai pensar que, nossa, para que eu vou rezar então? Só que ele não me vê.
Ele não consegue me enxergar. Eu vejo, faço o que eu tenho que fazer e volto para o corpo e acordo. Olha a benécia de fazer uma prece. A gente tem um sono mais tranquilo. A gente pratica o bem para nós mesmos. E nem isso a gente faz. Muitas vezes a gente não ora. Eu nunca orei durante 45 anos. Como alguém me falou, nossa, você ora demais. Eu acho que eu deveria orar muito mais. E eu ia na igreja todo dia quando eu era moleque, tá? Aqui no Rua de Ramos, que tinha o padre Fiorente. Vai, você era ateu? Uhum. Até que um dia ele me pegou. Eu e minha turminha. A gente ia tomar vinho do padre. E um dia ele pegou. E minha mãe e meu pai iam na missa todo final de semana. O que aconteceu? Seu Zé, dona Ana, nem tinha telefone, acho que era no tambor. Preciso falar com vocês, trago o Hélio. Eu falei, ai meu Deus. Não imaginem o que eu ouvi. E minha mãe só virou, é verdade? É. Ué, não tinha que mentir. Ele pegou. Então era para isso que eu ia na missa. Na missa não, na igreja. Então, muitos de nós fazemos isso de modo diferente. Vou ao centro espírita esperando um milagre. O milagre da cura existe? Existe, desde que eu faça a minha parte. Senão, nós vamos ficar na mesmice. Que Jesus possa continuar nos abençoando hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E nesse momento de paz, de tranquilidade em que nos encontramos, vamos cerrando os nossos olhos, mentalizando Jesus. E vamos percebendo que do alto dessa sala vai jorrando uma quantidade imensa de fluidos de paz, de amor, de curas, que vão pairando sobre os nossos coronários, adentrando o nosso corpo físico e através da corrente sanguínea, esses fluidos vão sendo levados a todo o nosso organismo, reestruturando células, órgãos, sistemas. E vamos assim, Mestre Jesus, nos sentindo totalmente renovados, com as suas bênçãos e fluidos salutares. E aproveitando essa espiritualidade que se encontra aqui no Recomeço, vamos de mãos dadas com eles, de encontro até os nossos lares. E vamos adentrando a nossa casa pela porta principal, percebendo que essa equipe de mensageiros de Jesus vão promovendo a higienização no nosso lar, retirando dali mágoas, ressentimentos, miasmas, e o nosso lar vai ficando totalmente higienizado com a presença dos divinos mensageiros de Jesus. Vamos mentalizando todos os nossos familiares envoltos na luz de Jesus. Principalmente aquele familiar que temos uma dificuldade maior de nos relacionarmos. Mestre querido, se eu não consigo amar esse meu familiar nesta encarnação, que eu possa conviver com ele com muito respeito. E aquele irmão que temos em casa, preso àquele tipo de vício, que você, Mestre Jesus, conhece tão bem, proteja-o, ampare, para que ele possa sair vitorioso dele mesmo. E nesse momento, vamos pedindo por nós mesmos, que possamos, Senhor, nos melhorarmos um pouquinho mais a cada dia.
através do teu Evangelho de luz. E nesse momento vamos buscando nas mãos de Jesus o remédio que vai sendo colocado em todas as águas existentes aqui no Recomeço. Nas águas que trouxemos para serem fluidificadas e que vão ser levadas para os nossos lares, nas águas que estão ali nos copinhos, colocando nessas águas, Mestre Jesus, o remédio necessário a cada um de nós, que ao tomarmos essas águas, possamos nos renovar através do teu amor. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos, Jesus, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gratidão, pessoal. Até uma próxima oportunidade. Que vocês tenham uma assistência espiritual maravilhosa. Até mais. Ficha branca, número 1, 2, 3, 4. Oi.